Olá, bem-vindo, bem-vinda ao quarto episódio da série Viver de Propósito. O meu nome é João Diogo e neste episódio vou-te mostrar como é que se pode criar o meio ambiente necessário para ativar o potencial humano de uma equipa. Enquanto empresário, enquanto líder de equipa, enquanto agente de mudança, vamos responder sobretudo a 3 perguntas durante este episódio. A primeira, como conquistamos tempo e paz de espírito enquanto líder de equipe, enquanto alguém que trabalha com outras pessoas e tem a responsabilidade de liderar, de conduzir essas pessoas. A segunda, como encontrar as pessoas certas para construirmos a nossa visão. E finalmente a terceira pergunta que vamos responder neste episódio, como planear o próximo nível e renovarmos os níveis de motivação da nossa equipa. Este é o quarto episódio da série. Nestes primeiros 4 episódios o que nós fizemos foi olhar para os pilares de base do Shu, da autoconexão, da comunicação interpessoal e hoje da liderança magnética. No último episódio falámos sobre como nutrir relações verdadeiras no nosso dia-a-dia pessoal e profissional. Se ainda não o viste, convido-te a fazê-lo, a olhar para estes primeiros 3 episódios da série. Representam a base de tudo o que é o Shu, a base do que nós interpretamos como necessário para viver de propósito e criar uma vida que está em consonância e em ressonância com aquilo que nós somos. No episódio 2, ativar o potencial humano dos outros, trata-se de nutrir mestria e evolução. No fundo, como é que amplificamos a frequência com que conseguimos influenciar positivamente o mundo ao nosso redor, em que conseguimos que os nossos colaboradores, que os nossos clientes, que a nossa equipa, que os nossos fornecedores, etc., as pessoas que preenchem o nosso dia-a-dia profissional, como é que conseguimos, pouco a pouco, fazer com que entrem em contacto consigo mesmas, mais e mais se coloquem em causa e olhem para si e entrem em estados de autoconexão e daí ativem os seus recursos para criarem, para manifestarem, para concretizarem o seu real potencial. Como é que podemos pensar estrategicamente na evolução das pessoas que nos rodeiam, como é que podemos lidar com elas e a partir daí influenciar positivamente a sua vontade de crescer, de evoluir, de ir mais longe na sua vida. Como vais ver, trata-se de integrarmos inspiração com o desenvolvimento de competências. Porquê é que eu te estou aqui a falar disto? É muito comum com pessoas com que eu trabalho, líderes de equipa, chegarem a momentos na sua evolução enquanto empresários, enquanto líderes de equipa e darem por si estagnados. No fundo, compreendem que há um potencial adormecido ao seu redor, compreendem que a equipa tem mais para dar, mas por uma razão ou por outra ficam agarrados no apaga-fogos do dia-a-dia. E quando surge a vontade de crescer, percebem que querem evoluir, mas há algo que os impede. Normalmente, esse algo que os impede é não terem tempo ou não terem recursos para fazerem aquilo que realmente querem fazer. Ficarem presos nestas tarefas do dia-a-dia que lhes rouba energia, entusiasmo, que lhes rouba inspiração para ir em frente. E o convite nestes momentos é sempre o mesmo. É olhar para a equipa, perceber onde é que os processos de trabalho estão a emperrar e reoliar processos, reoliar tarefas, delegar, esclarecer comunicação, voltar a criar pontos entre toda a equipa para poder delegar, largar o que neste momento está a pesar e libertar tempo para ir em frente. Um exemplo que me é muito querido neste aspecto é um amigo meu, há cerca de 2 anos e meio, veio ter comigo. A dificuldade dele não era em relação a um colaborador, era em relação ao filho, porque o filho estava tremendamente desmotivado na sua prática desportiva. Era um miúdo que já praticava o desporto há bastantes anos, mas que não conseguia evoluir para estádios maiores e se encontrava bastante desmotivado. E por muito que os treinadores puxassem por ele, por muito que o pai puxasse por ele, por muito que a mãe puxasse por ele,
Na verdade, o miúdo estava a encolher-se de alguma maneira. Este pai, este meu amigo, queria muito que eu falasse com ele. Queria muito, achava que eu era a pessoa certa para lidar com este adolescente, com este rapaz. Então lá me convenceu a ter uma conversa com ele. Nós estivemos juntos num jardim em Sintra e quando me via sós com este adolescente, com este miúdo, o que eu lhe perguntei imediatamente foi o que é que ele queria deste desporto. O que é que ele queria atingir? Se haveria algum sonho secreto que ele, se calhar, nunca tinha contado a ninguém, alguém que ele admirasse, que visse como uma figura que o atraía no desporto, para perceber se havia algo dentro dele que realmente queria estar ali. E foi interessante que ele começou pouco a pouco a abrir-se e começou a dizer-me qual era o seu sonho mais secreto. E estivemos a falar sobre isso um bom bocado, sobre essa visão, sobre esse sonho que ele tinha para o futuro. E depois começámos a brincar com a bola, a aplicar algumas técnicas. E eu comecei a perceber que havia lacuna, realmente ele queria passar a bola para longe, mas havia lacunas técnicas que o impediam de conseguir o que ele queria, o seu objetivo. E ali mesmo, neste jardim, nesta conversa, o que eu fiz foi, para além de ativar o tal sonho, conseguir desmontar aquela tarefa, que era passar a bola, em segmentos, em passos mais simples. Então, em primeiro lugar, ele tinha que conseguir colocar o corpo na posição certa, tinha que conseguir aproximar-se à bola da maneira certa e depois tinha que manter o olhar específico num sítio certo. E o que nós conseguimos discernir ali naquele momento foi que a ação, o objetivo que ele queria alcançar, passar a bola a uma certa distância, requeria que antes disso ele se pusesse em 3 posições-chave ou controlasse 3 elementos-chave que lhe permitiriam conseguir o que ele queria fazer. E o que foi interessante foi que ali mesmo, ao aplicar estes 3 mini passos, mini competências que ele precisava desenvolver para atingir o resultado final, ele não só conseguiu passar a bola para onde queria com muito mais facilidade do que o fazia nos treinos e tinha vindo a fazer, para o qual treinava, como ativou esse seu, entre aspas, sonho secreto. E quando nós nos despedimos, ele foi para casa, nesse dia foi treinar, e quando voltou, o pai telefonou-me e perguntou-me: olha, o que é que aconteceu? O que é que tu conseguiste fazer? E então, eu trabalhei com este adolescente específico durante um mês, apenas e só, no período de tempo que seguiu, a trabalhar a sua motivação, o seu sonho, constantemente a ligá-lo ao sonho, que ele tinha, que me tinha confidenciado, e depois ter pequenos detalhes técnicos, pequenas perspectivas sobre o que ele queria alcançar, que lhe permitiam descomplicar a sua perspectiva do que ele queria conseguir. E no fundo, trabalharmos com as nossas equipas, com as pessoas ao nosso redor, liderar, passa um pouco por isto. De um lado, nós temos que servir de fonte de inspiração e de motivação, e há muitos líderes de equipa que se focam apenas e só na motivação, acham que as pessoas precisam de shots, de novos pacotes de energia, de motivação, e focam muito a sua liderança na motivação. E pelo outro lado, nós temos também o desenvolvimento de competências. E há bastantes líderes de equipa que se focam bastante no desenvolvimento da competência. O segredo para nós ativarmos o potencial humano da nossa organização, da nossa equipa, é integrarmos ambos, a inspiração e a motivação, com o treino e o desenvolvimento de competências. Mas o treino e o desenvolvimento de competências específicas. Então, como é que nós desenvolvemos uma estratégia em que conseguimos integrar inspiração e motivação com o desenvolvimento das competências? E trata-se, sobretudo, de olhar para o que nós queremos delegar e depois perceber que qualquer que seja a tarefa ou a responsabilidade
que nós queremos que uma pessoa assuma, ela representa um caminho de evolução. Todos nós começamos num ponto A e queremos chegar a um ponto B. E este caminho de evolução, ele tem etapas. E cada uma destas etapas representa olharmos para o nosso cliente interno, para os nossos colaboradores, para as pessoas que trabalham connosco e percebermos qual é o caminho que esta pessoa vai ter que desenvolver. E é engraçado que tantos de nós, enquanto líderes de equipa, fazemos as coisas totalmente... sai-nos, é natural fazermos o que fazemos, mas depois quando toca a transmitir conhecimento, raramente paramos para perceber que o que nós fazemos tem várias etapas, tem vários processos, tem vários níveis pelos quais nós fomos evoluindo e crescendo ao longo do tempo. E o caminho é nós ensinarmos os nossos colaboradores, a nossa equipa, a fazer o mesmo. Então, a primeira coisa que nós temos realmente que pensar é quais são estas etapas, quais são estes caminhos. E para cada uma delas, pensar qual é o desafio que eu tenho que enfrentar nesta etapa de crescimento. Qual é a mudança de mindset que aconteceu no meu passado e que tem que acontecer com esta pessoa? Quais são os pontos decisivos de transformação ao longo desta etapa? Qual é a competência de base essencial para eu evoluir aqui, para poder transformar ou passar para o próximo nível de competência e de evolução? E depois qual é a solução? Qual é que poderá ser um plano de treino e de influência no desenvolvimento desta competência específica? Então, para eu ir de A a B, de não sei passar a bola até passo a bola com proficiência, naquela situação havia 3 etapas que aquele rapaz, aquele adolescente, tinha que aprender a fazer. Colocar a postura, colocar os pesos, pega na bola e olhos, visão. E tudo isto tinha que acontecer, era preciso desenvolver mestria em cada um destes passos para que depois o objetivo final, passar a bola bem a longa distância, fosse alcançado. Então, quando estás a pensar na tua equipa, quando estás a pensar nas pessoas a quem queres que te rodeiam e tu percebes que há mais potencial e que queres ativar potencial, podem ser teus clientes enquanto agente de mudança, enquanto coach ou enquanto terapeuta, pergunta-te, para que esta pessoa que tem esta circunstância, está no ponto de partida A, chegue ao ponto B, onde ela diz que quer chegar, ela tem que desenvolver competência, proficiência, mestria nestas 3, 4 competências específicas. E pergunta-te qual é o desafio que ela vai ter que transpor, integrar, qual é a mudança de atitude, de mindset, de perspectiva pela qual ela vai ter que passar, quais são os pontos decisivos de transformação ao longo do caminho, qual é a competência de base, uma que ela tem que desenvolver em cada uma das etapas e, finalmente, qual é a solução. Como é que tu, a partir do teu ponto de mestria atual, de perspectiva, poderias criar um desafio de crescimento para essa pessoa? E depois torna-se simples quando este framework, quando este ponto de evolução, quando este caminho fica claro e tu tens o plano de formação e de influência preparado para que isto aconteça. Depois, a inspiração é sempre relacionada àquele segmento específico de crescimento, ao desenvolvimento daquela competência, a lidar com aquele desafio, a perceber que existe um mindset que terá que ser transformado para um novo mindset à medida em que nós desenvolvemos mestria. E é isto que representa a integração da inspiração com o desenvolvimento de competências. É assim que nós, enquanto líderes, agentes de mudança, empresários, podemos influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Então, em termos de inspiração, passa muito por criar histórias, por criar exemplos, por estar constantemente a ativar o porquê daquela pessoa querer chegar ao ponto B. E como esta parte do caminho e esta parte do segmento é fundamental para o conseguir.
Uma vez mais, trata-se de contar histórias, exemplos, ativar constantemente o porquê. Não o porquê que tu não fazes, mas porquê que tu queres fazer. Porquê que tu queres desenvolver esta competência e o que é que isto te vai permitir a longo prazo. Em termos de competências, trata-se de criar processos, frameworks, ideias, mapas que nos permitem crescer ao longo do tempo. E sempre que nós emperramos, o que fica para falar, para debater, para olhar e ganhar uma nova perspectiva, é sempre este processo, este framework, a história, o exemplo e o porquê. Este processo e este framework, a história, o exemplo e o porquê. E se olhares para os episódios anteriores da série Viver de Propósito, sobretudo para o episódio 2 e para o episódio 3, tu vais perceber o quão importante é a história e o exemplo na comunicação interpessoal e o processo e o framework na autoconexão e na minha capacidade de evoluir. No fundo, a proposta de hoje deste vídeo é a integração dos dois primeiros pilares do Shu, da autoconexão e da comunicação interpessoal, transportada para a relação com uma equipa, transportada para a nossa visão de futuro, para o que é possível para nós e para o mundo ao nosso redor. E quando isto acontece, quando nós somos capazes de ter processos, frameworks e o caminho de evolução desenhado e começarmos a desenvolver as nossas próprias histórias, exemplos e o porquê dentro da nossa equipa, nós começamos a criar uma espiral positiva e autossustentada de confiança e de competência. No fundo, a competência e a confiança nutrem-se mutuamente. Quanto mais competência desenvolvemos, mais confiantes estamos. Quanto mais confiantes estamos, maiores desafios abraçamos e mais competências desenvolvemos e nutrimos a nossa confiança. E enquanto líder é fundamental sermos capazes de esclarecer o caminho da pessoa que está à nossa frente, não em termos de evolução, de remuneração, também é importante, não tanto em termos de prémios, também é importante, mas sobretudo em termos de evolução pessoal associada ao seu sonho, ao seu porquê, à sua visão de futuro, ao que ela quer criar, construir, viver daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos e sermos uma parte positiva e fundamental na sua evolução para um dia conquistar ou criar ou concretizar o que ela quer concretizar. Se te faz sentido esta integração e desenvolvimento do potencial humano da tua equipa através do desenvolvimento da competência e da confiança, então eu tenho uma proposta para ti. Um exercício em 4 passos que te vai permitir, neste momento, olhares para a tua circunstância atual e desenvolveres um olhar, uma perspectiva crítica de autoanálise sobre a tua liderança, sobre o que queres delegar, sobre que mais-valia isso te pode trazer e começares a desenhar um plano de intervenção, um plano de influência magnética. Então, dependendo do sítio da plataforma onde estás a assistir este vídeo, na descrição do vídeo tens um link para descarregar este ficheiro auxiliar, esta ficha prática. Sugiro que a descarregues, que pauses o vídeo, que imprimas e a tenhas contigo para ir tomando notas enquanto avançamos com o exercício. É muito simples. A primeira parte é definir clareza, é teres clareza sobre aquilo que tu queres alcançar. No fundo, quanto tempo por dia, por semana, por mês tu queres libertar? E depois, que tarefas repetitivas de baixo nível de produtividade para ti, mas não para a outra pessoa, é que tu queres delegar? No fundo, enquanto líder de equipa, enquanto líderes de equipa, a nossa tendência é perdermos na lufa-lufa, no apaga-fogos do dia-a-dia e procrastinar ou adiar aquilo que nós sabemos que temos que fazer e que realmente é importante para o nosso negócio, para o nosso projeto, para a nossa atividade. Então o convite
como não vais conquistar tempo, cada dia tem 24 horas para ti, para mim, para todos nós. O convite é que primeiro compreendas o que é que tens que largar, o que é que tens que delegar, onde é que tu vais libertar tempo nas tuas tarefas do dia a dia. Este é o primeiro passo. Que tarefas de baixo nível de produtividade, uma vez mais, para ti e não para o outro a quem vais delegar, é que tu vais delegar. E depois, que tarefas prioritárias de alto nível de produtividade, de rentabilidade, é que tu vais colocar no seu lugar. Por exemplo, no Shu, uma tarefa de baixo nível de rentabilidade para mim é edição de vídeos, design, web design, criação de páginas web, etc. É trabalho que eu posso delegar, mas trabalho que eu fiz durante muito tempo. E trabalho de alta produtividade é todos os dias fazer 2, 3 telefonemas, ter conversas com potenciais clientes ou com clientes passados. Então, se eu estivesse a fazer este exercício, imediatamente o que eu faria era, o que eu quero delegar é a criação de páginas web, o design, a comunicação, a edição de vídeo, etc. Para me poder dedicar ainda mais a falar com antigos clientes, futuros clientes, potenciais clientes, fazer prospecção de mercado, criar novos treinos, agilizar ainda mais a criação de conteúdo. Esta seria a minha resposta. O teu primeiro passo é este. Obter clareza sobre o que queres delegar para conquistares tempo e o que é que vais meter no lugar desse tempo. Até pode ser ires ao ginásio todos os dias, ou dedicares a um hobby todos os dias, ou estares mais tempo com os teus filhos. Mas o que é que vais pôr no lugar das tarefas que vais delegar? A segunda pergunta, ou o segundo passo deste exercício, passa por ativares o teu porquê. Qualquer mudança que nós tenhamos na nossa vida, ela requer um porquê forte e um porquê que esteja muito claro, muito ativo. O mesmo se passa com a tua equipa e com os teus colaboradores. Para que se proponham a evoluir, a expandir, a ativar o seu potencial, todos eles têm que ter um porquê muito ativo. E o teu trabalho enquanto líder de equipa é escutar, é entrar em contacto com as pessoas, ajudá-las a irem mais fundo nos seus motivadores e começarem a ficar bem ligados a estes porquê individuais de cada um deles. E depois o nosso trabalho é fazer com que a nossa empresa ou o nosso projeto se alinhe com os porquê e com os objetivos dos nossos colaboradores. Então, neste caso, neste processo de desenvolvimento de liderança magnética e de influência positiva no mundo ao teu redor, assim que tens clareza sobre as tarefas que vais delegar e o que vais fazer no seu lugar, pergunta-te porquê. Numa escala de 0 a 10, quão importante é conseguires isso? E se ficares num 6, num 7, num 8, volta atrás, volta ao primeiro passo, ser mais específico, ser mais específica naquilo que tu vais delegar e no que vais pôr no seu lugar. Vai um pouco mais fundo dentro de ti, até perceberes que a mudança é inevitável. Ou fazes, ou vais ter que continuar a viver um dia a dia que não te satisfaz e que não está em consonância contigo. Explora um pouco estes 2 primeiros passos, que no fundo são todos acerca de ti e do teu compromisso e do porquê que queres mudar. E depois passa para o terceiro. Desenha um caminho de evolução para cada uma das tarefas que tu queres delegar. Então, para cada uma dessas tarefas, define 2, 3, 4 etapas de desenvolvimento e para cada uma delas o convite é que tu lhe dês um nome, identifiques o desafio, a barreira de crescimento nessa etapa específica, compreendas o que é que vai ter que mudar dentro da pessoa. Qual é o mindset, qual é o acordo que ela tem consigo, de causa ou efeito, que vai mudar. E, sobretudo, pensa em ti. Quando passaste naquela etapa de desenvolvimento, onde é que estavas e o que é que se transformou
dentro de ti. Às vezes pode não ser muito fácil, muito direto. Para mim eu sei que não é. Tenho que me pôr mesmo no papel, na pele da pessoa, quando está naquela etapa, que eu fui se calhar há 5, há 10 ou há 15 anos, mas lembrar-me como é que era. E depois identifica pontos decisivos de transformação, identifica a competência de base a desenvolver nessa etapa e cria uma solução, cria um processo. Tu podes usar isto, quer sejas líder de equipa, quer sejas agente de mudança. Se tens clientes para os quais queres criar um programa de transformação, pensa nisto. Pensa no caminho de evolução pelo qual o teu cliente terá que passar e cria soluções específicas para cada uma dessas etapas. Então, este é o convite no terceiro passo da folha prática. É pegares nesta linha de A a B e tentares discernir quais são as etapas, quais são os pontos-chave de transformação, qual é a competência de base a desenvolver aqui, qual é o desafio, de que maneira é que eu posso influenciar este crescimento desta pessoa nesta fase e apenas nesta fase. E finalmente, cria um desafio de propósito. Se ainda não o fizeste, convido-te a assistires ao vídeo 1, ao episódio 1 da série Viver de Propósito, onde falamos como amplificar a frequência com que criamos os resultados que queremos viver no nosso dia-a-dia. E nesse episódio, o exercício prático desse episódio passa por criarmos desafios de crescimento tanto exteriores como interiores. E ele vai-te ajudar a criar o processo, a solução para cada uma das etapas de crescimento do teu membro de equipa ou do teu cliente que tu queres influenciar, que tu queres ativar inspiração e motivação e que queres aliar ao desenvolvimento de competências. Como sempre, se quiseres ajuda na implementação deste plano, envia-nos um e-mail para o sim@chu.pt, marca uma sessão de propósito sobre este tema em específico e vamos falar sobre ele. Sobre onde é que estás enquanto líder de equipa, enquanto agente de mudança, quem são as pessoas com quem tu trabalhas, seja colaboradores, sejam clientes, e como é que podes criar uma estratégia de evolução para esses mesmos clientes e desenvolver processos e treinos de desenvolvimento de competências. O que é preciso que tu leves, ou o que eu gostava que tu levasses deste vídeo, deste episódio, é que enquanto líderes de equipa há uma tendência para estarmos focados no resultado. E quando estamos focados no resultado, acabamos por criar ambientes de pressão à nossa volta e onde inconscientemente promovemos a desconexão entre as pessoas da nossa equipa. O convite é focarmos na competência e no porquê. O convite é ligarmos as pessoas ao seu porquê mais profundo através da escuta ativa e depois oferecermos-lhe a solução através da nossa lente, da nossa perspectiva, do nosso próprio caminho de evolução, do que nós mudámos quando tivemos aquela mesma situação e aquele mesmo problema e tivemos que evoluir. Depois, em vez de estarmos à procura das pessoas certas, focarmos em criarmos a cultura, o ambiente que promove a ativação do potencial humano e depois procurarmos pelas atitudes certas. As pessoas que tenham o mindset certo para passar pelo nosso sistema, pelo nosso ambiente e florescer e crescer e expandir a sua zona de conforto e quem são enquanto pessoa. E depois, no fundo, abandonarmos esta ideia das injeções de motivação, que a nossa equipa está desmotivada, a maior parte das vezes está extremamente confusa e há falta de clareza em relação ao caminho a seguir. E em vez disso, vender uma visão, desenvolver uma visão de futuro, esclarecer o caminho e capacitar processos e etapas de evolução. É isto que permite que qualquer pessoa, independentemente do sítio onde quer chegar e do sítio onde esteja, quando percebe a ponte, quando percebe o caminho, quando percebe as etapas, há um clique do lado de lá, agora eu percebi o que vai acontecer. E agora eu percebi, então, onde é que entra a motivação e o desenvolvimento de competências para eu crescer. Sejam competências soft skills e autoconexão, sejam competências hard skills técnicas, seja aprender a falar com um cliente sem estar nervoso, seja o que for, desenvolver aquele ciclo
Confiança, competência, confiança, competência, confiança, competência. Esse é o nosso papel enquanto líderes de equipa. É criarmos um ambiente onde os nossos colaboradores, onde os nossos clientes ganhem confiança, se sintam suportados para fazer o caminho que têm a fazer. É tudo acerca de nutrir mestria e evolução no mundo ao nosso redor. Era isto que eu te queria passar neste episódio, sobre ativar o potencial humano das pessoas ao nosso redor, responder a estas 3 perguntas. Como é que eu conquisto tempo e paz de espírito enquanto líder de equipa? Criando um caminho de evolução e desenhando uma estratégia de intervenção magnética e positiva. Através do caminho de evolução e depois do desenvolvimento específico de competências e a motivação para o crescimento na etapa em que cada uma das pessoas se encontra. Como é que encontro as pessoas certas para construir uma visão? No fundo, define a visão e constrói o ambiente. E depois fica atento a atitudes das pessoas. Conta mais a atitude que a pessoa tem em relação à vida, aos problemas, aos obstáculos, ao que surge, do que os diplomas, o que conseguiu, as notas que teve. Se tu crias o ambiente de sustentação ao crescimento do potencial humano, as pessoas tornam-se nas pessoas certas se tiverem a atitude certa. E a terceira pergunta deste episódio, como planear o próximo nível e renovar os níveis de motivação da tua equipa? Faz o exercício prático. Pergunta-te, qual é o caminho de evolução desta pessoa e daquela pessoa nesta posição, naquele lugar? Como é que eu posso criar estratégias de intervenção magnética e positiva nestas áreas? Como é que eu posso ir lá escutar, perceber quais são os porquês mais profundos daquela pessoa e ligar a estratégia da minha empresa ou da minha equipa ao objetivo individual de cada um? Pode parecer algo impossível de realizar, sobretudo em equipas grandes, em que há pessoas extremamente diferentes, com estilos de vida extremamente diferentes e prioridades diferentes. Se tu fores escutar, se entrares em contacto com as pessoas e as ajudares a entrar em contacto consigo mesmas, eu garanto-te que vais encontrar os seus motivadores e depois, aliando esses motivadores de cada um ao comportamento e à evolução e à sua visão de futuro, tu conseguirás criar esta estratégia mesmo com uma equipa bastante heterogénea. É isto que eu te queria mostrar neste episódio. No próximo, no episódio 5 da série Viver de Propósito, vamos olhar para como podemos desenvolver consciência sobre qualquer situação que queiramos resolver na nossa vida. É tudo acerca da onda e do padrão energético que estamos a viver e como é que nós conseguimos perceber onde é que estamos a bloquear energeticamente, seja connosco mesmos, seja com outra pessoa específica, seja em termos globais com uma equipa, e podemos desbloquear a situação e criar soluções em que esta situação, este obstáculo se torna obsoleto quando nós avançamos para o próximo nível de mestria. Obrigado por teres assistido até ao fim. Vemo-nos no próximo episódio. Até já.